A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou trazer um resumo a respeito do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu já tinha ouvido falar desse livro antes, só que eu não sou de ficar lendo livros fora da Bíblia. Eu sempre opto por ler a Bíblia ou ler coisas relacionadas à Escritura, no sentido de dados, no sentido de informações e no sentido histórico, e não no sentido argumentativo, no sentido de interpretação, porque isso pode é, pesar muito na sua forma de ver a Bíblia, porque você vai estar usando óculos que às vezes distorce o que você realmente está vendo. Só que eu achei muito interessante o que o C.S. Lewis escreve aqui no livro, porque o C.S. Lewis ele é um ex-ateu e o C.S. Lewis ele se converteu a Jesus. Então, o que ele vai escrever no livro é uma refutação em muitos aspectos ao ateísmo. Então, esse é o pano de fundo do livro. Então, o capítulo que mais me destacou é o capítulo 1, que eu vou mostrar aqui para vocês. São 4 capítulos. Só que o capítulo 1 é o certo e o errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. Então, o que o C.S. Lewis está querendo dizer com isso? É que existe uma lei moral e essa lei moral ela é uma evidência de que Deus existe. Então, é uma coisa interessante a lógica argumentativa dele, porque essa lógica argumentativa ela fortalece a sua fé e ela permite com que você converse com pessoas de alto nível e fortaleça a fé de pessoas que são considerados ali leigos, mas a pessoa acredita em Deus. Então eu acho muito importante esse capítulo 1 aqui, o C.S. Lewis, ele fez um trabalho muito bacana. Os outros capítulos também são legais, só que o que mais me destacou foi o capítulo 1. Então, o C.S. Lewis nesse capítulo 1 vai falar que nós conhecemos a lei moral, e ele vai fazer uma segunda afirmação, de que nós transgredimos essa lei moral. Então, embora a gente saiba que existe certo e errado, a gente mesmo assim, a gente faz coisas que nós sabemos que são erradas. Então, você fala que vai fazer uma coisa, faz uma promessa e você não cumpre, você fala mentira, você faz coisas constantemente sabendo que aquelas coisas são erradas, mas você continua fazendo. Então, essas são as duas afirmações que ele faz. E a gente sabe quando a gente está fazendo algo que não é correto. E isso, independente se a pessoa conhece a Bíblia, independente de qual religião a pessoa seja, todas as pessoas do mundo têm essa lei moral. Ainda que existem pessoas que vai ter uma lei moral muito degenerada, um padrão moral muito afastado da verdade, e vai ter pessoas que vão estar numa moral muito elevada. Inclusive o C.S. Lewis vai mostrar que existe uma moralidade mais elevada e existe uma moralidade, uma degeneração moral. Então, essas diferenças que existem, por exemplo, no ensinamento moral dos egípcios, dos babilônicos, dos romanos, elas existem muitos pontos que são semelhantes entre si, só que ao mesmo tempo não significa que todos os padrões morais são corretos. Significa que uns estão mais próximos do que é o correto, existe outros que são mais distantes do que é correto. E tudo isso você vai entender através da lei moral, ou seja, que existe um certo e errado. E mesmo quando a gente está fazendo algo errado, a gente sabe que aquilo é errado, não tem como a gente escapar disso. Então é muito bacana toda essa argumentação que ele traz. E quando ele fala dessa lei moral, ele fala que isso é uma evidência do Criador, da mesma forma que as coisas criadas, o universo, né, como ele chama, é uma evidência do Criador. A lei moral que está na consciência de cada pessoa, isso também é uma evidência do Criador e é uma evidência muito mais forte porque é uma evidência interna em nós. Então, o universo é uma evidência externa. Agora, a lei moral que está no coração de cada pessoa, isso é uma lei interna e ela é muito mais descritiva a respeito de quem é Deus, porque isso vai mostrar que Deus é um ser pessoal. Então, vai ter pontos ali no livro onde o C.S. Lewis vai mostrar que
o Criador, ele é um ser pessoal, ele não é uma força, e porque ele parte do princípio de que ele nem começa falando de Bíblia, ele começa mostrando as evidências. Então, uma dessas evidências é a lei moral. E ele vai mostrar que se essa lei moral existe realmente, ela indica que o Criador é um ser pessoal, ou seja, é um alguém que se importa com o que é certo e errado, um alguém que tem opinião, é uma mente. Porque se o Criador, por exemplo, fosse uma força impessoal, ou seja, Deus não fosse uma pessoa no sentido, não uma pessoa humana, mas o sentido de falar pessoa é o sentido de um alguém que tem vontades, que tem propósitos. Porque uma força não tem vontades, não tem propósito. Uma força seria como o eletromagnetismo, não sei se eu posso falar eletricidade, mas, ou seja, é uma coisa que não tem consciência. O sentido de falar pessoa no sentido de consciência. Então, como essa lei moral existe, isso mostra que quem criou a gente é um alguém que tem consciência, que é uma mente. E aí ele vai mostrar todas essas coisas, ele vai apresentar objeções, porque ele vai falar, mas será que isso não é uma convenção social, né? Ou seja, será que o certo e errado não é uma questão de cultura e que não existe certo e errado? Então ele vai falar sobre essas coisas e ele vai refutar tudo isso. Então, essa questão de jogar objeções no texto e ele mesmo fazer as respostas, ou seja, ele afirma uma coisa, vem fazendo um raciocínio, aí ele próprio faz uma pergunta para ele mesmo: "Ah, mas será que não seria por causa disso?" E aí ele já responde essa mesma pergunta. Então, o texto ele vai fechando todas as brechas ali e o raciocínio fica muito legal de você ver como ele está pensando. Então, é muito bacana. Agora, no livro como um todo, ele vai bater muito na tecla de que nós somos eternos e que isso impacta na moralidade. Eu achei muito legal isso, até vai ser o único texto que eu vou ler, porque se eu for ler tudo que eu quero, eu vou ler o livro todo. Mas é na página 112. Essa é a 111, a 112 é aqui. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar, mas só de vocês ouvir já vai ser bom. Ele vai falar o seguinte: se os indivíduos vivem apenas 70 anos, então um estado ou uma nação ou uma civilização que pode durar 1000 anos são mais importantes do que um indivíduo. Isso aqui é muito legal. Aí continuando. Todavia, se o cristianismo for verdadeiro, então o indivíduo não apenas é mais importante, mas também incomparavelmente mais relevante, porque ele é perene e a vida de um estado ou de uma civilização, quando comparada à dele, não passa de um sopro. Então, o que ele está falando é o seguinte: o C.S. Lewis bate muito na tecla de que nós somos eternos. E como nós somos eternos, isso impacta na moralidade. Quando ele fala isso aqui, ele está falando contra um estado totalitário, ele está mostrando por que isso é errado. Ou seja, sempre vai ser errado um estado ser totalitário contra as pessoas. Ninguém quer alguém escravizando as outras pessoas ali através de um estado totalitário, através de uma ditadura. O que o C.S. Lewis está mostrando é que a gente entende que isso é errado justamente porque implicitamente a gente acredita em Deus. Por quê? Porque se um estado ele pode durar 500 anos, 800 anos, 1000 anos e o indivíduo ele vive apenas 70 anos, logo o estado é muito mais importante do que o indivíduo. Agora, se você é um filho querido de Deus, se você vai ter uma vida eterna, como é a expressão que ele usa ali um pouco antes, se você é um indivíduo eterno, alguém que vai viver para sempre, onde você, embora vai morrer com 70 anos, você vai ser ressuscitado e você vai viver eternamente. E tudo que você sofre ou tudo que você faz nessa vida tem um impacto direto com a eternidade. Logo, mesmo que um estado eles tenha que durar 1000 anos, quanto tempo for, você vai durar para sempre. Então você é muito mais importante do que um estado. Todos os países que matam as pessoas, que
por exemplo, no islamismo, no comunismo, em todos esses lugares que são ditaduras, que são lugares ruins, é porque a vida humana, ela não tem um valor tão alto como tem através da moralidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de Deus, enquanto que para, por exemplo, alguém que é ateu, que acredita em evolução, nós somos apenas macacos evoluídos. Então, não tem diferença entre você matar um bebê ou você matar uma lagartixa ou um mosquito, entende? Então, é mais ou menos esse o raciocínio do C.S. Lewis. Você lendo para trás, você lendo o livro todo, você lendo todo o contexto ali, é isso que ele está querendo argumentar. Agora, um outro ponto aqui, num livro todo, né, nesse tópico que eu tô, ele vai responder várias dúvidas de pessoas que são novatos na fé, porque como o livro ele está sendo apresentado ali, refutando o secularismo e é cristianismo puro e simples. Então, no próprio começo do livro, ele já começa falando que ele não vai se tocar em temas que são pontos de alta teologia, né? Então ele fala: eu não vou falar sobre jogos, eu não vou falar sobre controle de natalidade, eu não vou falar sobre. Ele vai falando várias coisas que ele não vai falar. Ele não vai falar contra Maria. Então ele vai falar que o máximo que ele vai falar no livro sobre Maria é que Jesus nasceu de Maria, só isso. Então ele nem vai falar que é errado você ter devoção a Maria, porque se ele falar que isso é errado, um católico vai ler o livro e vai achar que você está difamando Maria, né? Então ele fala: eu não vou falar isso. Eu também não vou falar a favor, porque se eu falar a favor, o protestante vai ler meu livro e ele vai apelar para os maiores graus de monoteísmo. Lógico que eu sou evangélico e é lógico que adorar Maria é errado, mas o C.S. Lewis ele trata disso como um ponto neutro e ele fala: não é o objetivo do livro falar desse assunto, embora que eu estou reconhecendo que existe essa divisão entre os cristãos. E ele vai falar: não existe você chamar uma pessoa de não cristão. Se a pessoa se professa cristão, você tem que falar que ele é um mau cristão, caso você não concorde com as doutrinas dele. Porque a gente não está no coração de ninguém para saber se ele é cristão ou não, e ao mesmo tempo também a gente não consegue é, são pontos de divergência. Lógico que é uma coisa errada, não estou passando pano. E nem o C.S. Lewis passa pano para isso. Ele, inclusive, é protestante. Mas a forma como ele escreve o livro, ele está convertendo pessoas do ateísmo, do secularismo, que acredita que as evidências elas não apontam para Deus. Ele está trazendo essas pessoas para a Bíblia. Agora, quando a pessoa lê a Bíblia, o que ele entender é o que a pessoa vai seguir. Então, não é esse o trabalho do C.S. Lewis. O trabalho do C.S. Lewis é mostrar que o ateísmo está errado, resumindo ali tudo. E aí, nessas dúvidas para os novatos, ele vai fazer várias perguntas, que são as objeções, e ele mesmo vai refutar isso. Então, ele vai falar: como que Deus consegue ouvir todas as orações se todo mundo começar a orar às exatas 10 horas da noite e 30 minutos? Então, como é que Deus faz para ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta de pessoas que não são maduras na fé, porque para mim, que me considero mais maduro na fé, eu já aceitei Jesus desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade que eu leio a Bíblia e sempre estudei a Bíblia, nunca desviei. Então, para mim, esse tipo de pergunta é uma pergunta fraca. Só que para pessoas que estão chegando agora para ler a Bíblia, é uma pergunta muito boa, porque a pessoa realmente, como que Deus faz para ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Entende? Então, o que o C.S. Lewis... Aí, quando ele dá a resposta, é uma resposta muito refinada, é uma resposta muito bem elaborada. Porque se você responder de forma muito fraca para um ateu, ele vai achar que você, não necessariamente um ateu, mas se você responder para uma pessoa que é inteligente e que está querendo entender melhor de Deus, se você responder de uma forma muito fraca, ele vai achar que aquilo ali não está fazendo sentido. Então, o que o C.S. Lewis faz, ele usa toda a bagagem, toda a experiência
de literatura, de leitura que ele tem, para responder de uma forma muito precisa o que. Então, o que o C.S. Lewis faz é pegar toda a bagagem de leitura, de experiência que ele tem ali, e ele dá uma resposta muito bem elaborada. Então, ele vai responder que Deus, ele é atemporal. Deus não está preso no tempo. Deus fez o tempo. Então, tudo o que acontece no futuro, no passado e no presente, Deus já tem conhecimento de todas essas coisas. Então, não é que Deus está escutando todo mundo falar às exatas 10 horas e 30 minutos de um determinado dia. O que Deus está fazendo é, Deus já sabe todas as coisas que vão acontecer e Deus ele está fora do tempo. Então, para Deus, sempre é presente. Então, hoje, Deus já sabe tudo que vai acontecer hoje e amanhã Deus também já vai saber tudo que vai acontecer amanhã. Mas Deus não está no tempo, não é que Deus está no hoje nem no amanhã. Deus ele está fora do tempo. Lógico que eu não sei até onde essa afirmação de que Deus ele está fora do tempo ou no tempo, até onde isso faz algum sentido ou se é realmente assim, mas é uma resposta muito boa. Então, para alguém que ficou com essa dúvida, a pessoa ela se sente completamente respondida e satisfeita. E quando a pessoa se sente respondida e satisfeita, a pessoa já baixa a guarda para as próximas perguntas que vai fazer, no sentido de achar que está lutando contra algo que não que para destruir. A pessoa já vai começar a ver que existe sabedoria na Bíblia, existe sabedoria em acreditar em Deus, e ela já vai baixar a guarda e ela já vai fazer perguntas agora, não com o intuito de derrubar, ela vai fazer perguntas com o intuito de aprender mais a palavra. E aí, o terceiro ponto e último para finalizar o vídeo é que o C.S. Lewis ele fala vários conselhos de conversão, vários conselhos cristãos ali de vida e tal. E isso é importante porque ele vai falar de casamento, ele vai falar, eu não casei, mas o casamento, a função dele é tal, você casa com esse intuito. Então ele vai falar várias coisas, ele toca em assuntos, inclusive, que outras pessoas eu não vejo tocar, os pastores de hoje não tocam. Então ele vai falar que desde que os contraceptivos foram inventados, isso facilitou a prostituição, facilitou a fornicação, o adultério. Só que ele fala, eu não vou falar desse assunto, não é minha praia. Eu não me sinto na autoridade de falar sobre isso. Então, é bacana ele falar isso porque ele já identificou essas coisas em 1940, quando foi que o livro foi escrito, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, que na verdade não foi um livro. O que acontece é que o que está escrito naquele livro é um compilado de várias apresentações por rádio que o C.S. Lewis fez. Então ele fez várias pregações e essas pregações foram reunidas e formou o livro. Então é isso, irmãos. O objetivo do vídeo foi esse, foi falar desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Eu recomendo o livro, é muito barato, foi R$ 36. Então foi uma coisa barato e ele traz uma lógica argumentativa muito bacana. Em algum momento, você vai conversar com pessoas que não acreditam em Deus, você vai conversar com pessoas que têm pouca fé em Deus, mas eles acreditam, você sente que eles são fracos. Então, acredito que o raciocínio do C.S. Lewis vai ser bacana para você extrair muitas coisas boas. Também não significa que eu concorde com tudo que está no livro. Ele vai falar que a Terra não é plana, ele vai falar várias coisas ali que ele fala que ele está errado, mas é muito bacana. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.